algumas coisas vão se repetir, nem tudo, algumas coisas vão se repetir. Eu fiquei muito emocionada com o testemunho da nossa irmã ali, né? Saber que nós temos esse Deus que é poderoso, e é um Deus que cuida de nós. Saber que nós temos um Deus que jamais nos deixa sozinhos. E não importa o quão bom sejamos, ou quão ruim sejamos, o quão certo estejamos ou errados estejamos, o amor de Deus sobrepõe a todas essas coisas. O amor de Deus é um amor que nós não entendemos. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus é tão grande que nos constrange, não é? E quando nós ouvimos um testemunho assim, nós glorificamos a Deus, né? Por esse milagre, por essa bênção na vida da nossa irmã, que o Senhor continue restaurando, fortalecendo. E muito bem, irmã, é isso que Deus deseja, né? Eu me lembrei da passagem dos 10 leprosos, né? Que foram curados, 9 foram felizes para casa e só um voltou para agradecer. Graças a Deus que existe essa consciência, né? De agradecer o milagre de Deus na vida. Eu sou uma pessoa que creio muito no poder da oração. A irmã Raquel, que era minha companheira de oração aqui, né, irmã Raquel? Muitas vezes estávamos só nós duas aqui na igreja orando. E eu sou uma pessoa que realmente creio no poder da oração. E creio no poder que há no nome de Jesus. Eu queria dizer para minha irmã, que deu esse testemunho, que o nome de Jesus é poderoso, né? E que realmente vale a pena servir a Jesus, confiar em Jesus, porque Ele é esse Deus que caminha conosco em todo momento. O nosso texto, queridos irmãos, é um texto bastante conhecido e é até um desafio falar nesse texto e falar mais de uma vez no mesmo dia. Teve alguns espectadores que ouviram de manhã, se torna um desafio ainda maior. Mas eu estive pensando e eu quero tentar aqui reduzir um pouco o que eu escrevi, mas pensando no que nós vivemos aqui hoje, sobretudo no testemunho da nossa irmã, a vida pode ter, né, esses momentos assustadores. E tem, né? Há muitos momentos na nossa caminhada que são momentos de inquietação, de crise, que nós nos sentimos como aqueles homens, aqueles bravos dos mares, né? Aqueles pescadores, aqueles discípulos, aqueles homens que conheciam bem o traquejo do barco, que sabia que tinha o controle de todas as coisas, mas em um determinado momento eles temem pela sua própria vida e chegam a pensar que o barco ia afundar. Quem nunca vivenciou na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nos seus dias, momentos assim que nós olhamos e pensamos, pronto, Senhor, não dou conta mais, eu vou submergir, eu vou afundar, não tem chance para mim, não é? E quando vem esses momentos tão difíceis, quando aparecem esses momentos em que nós nos sentimos tão fragilizados e tão cercados pelo perigo, tão cercados pelo mal, a pergunta que nos vem é, onde está Deus? E há muitas pessoas que estão vivendo momentos difíceis em suas vidas e que a pergunta que não se cala em sua mente é essa, onde está Deus? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus conhece o meu sofrimento? Será que Deus sabe o quanto eu estou sofrendo? Até quando, Senhor? E essa inquietação sempre fez parte da raça humana, fez parte de muitos dos salmos, né, de muitos servos de Deus, que sentindo uma grande inquietação na sua alma, um momento de grande estresse, de grande sofrimento, pergunta, onde está Deus? Deus se preocupa comigo? Deus vê o meu sofrimento? Deus se importa comigo? E a liturgia desse domingo, irmãos, nos responde a essa pergunta, né? Esse texto fabuloso que nós ouvimos, a leitura dele, vem ao nosso encontro para nos dizer que Deus cuida de nós, sim, em cada passo da nossa viagem, da nossa caminhada, Jesus anda conosco. Só para que nós possamos entender um pouquinho alguns símbolos desse texto, Jesus está junto ao Mar da Galileia, né? Talvez ali ao lado da cidade de Cafarnaum.
Ele tinha acabado de pregar para uma grande multidão, falado sobre as parábolas do reino de Deus, estava confrontando as pessoas. E com o terminado dia, Jesus decidiu que ia para outra margem. Do ponto de vista geográfico, a outra margem, do lado da Galileia, era um território que era considerado um território pagão. Havia ali, era chamado de Decápole, porque era o nome dessa região que estava situada na Palestina Oriental e que se estendia até a região de Damasco, ao norte, até a Filadélfia, ao sul. E haviam 10 cidades ali que eram consideradas cidades, cidades pagãs, que as pessoas não criam no mesmo Deus que os discípulos de Jesus. E é interessante que Jesus convida os seus discípulos, depois de um dia longo, a ir para aquela banda, para o lado daquelas pessoas que eram consideradas pagãs. Daí, isso aí só por si já nos chama a atenção ao que o Senhor Jesus quer nos falar quando Marcos narra essa história verdadeira dos passos de Jesus com seus discípulos. Essas cidades eram cidades de cultura grega e que não se sujeitavam às leis judaicas nem à fé judaica, porque ela tinha um legado romano. E então esses habitantes da cidade eram considerados de pagãos. E o evangelho desse domingo, o evangelho de Marcos, é rico porque vai narrar essa travessia de Jesus no mar da Galileia. Antes, porém, vale a pena lembrar, eu sei que a igreja sabe disso, mas não era um mar, A Galileia ali, aquele não era um mar, era um lago. E diz os estudiosos que ele tinha mais ou menos 12 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Então, era considerado um mar, mas não era um mar, Era um grande lago. E o que acontecia para que... O fenômeno que acontecia das nuvens, das ondas gigantes, era o encontro dos ventos que vinham do mar Mediterrâneo e do deserto. E aquele encontro dos ventos agitava as águas. Então, vale a pena lembrar disso, porque na visão do povo judaico, o mar era uma realidade assustadora. E até na nossa própria visão, quem nunca assistiu um filme tipo Titanic, onde o mar fica revolto, e por mais que o homem seja inteligente, por mais que o homem tenha poder, quando as águas se agitam, o homem é nada. E naquela situação em que os discípulos viveram, Jesus e os discípulos e os habitantes, em outra tradução diz que além desse barco dos discípulos com Jesus, havia outros barcos que acompanhavam, Os discípulos eram homens que estavam acostumados, muitos deles eram pescadores, eram homens bravos, sabiam remar, sabiam entender o vento, entendia quando a calmaria do vento era importante, porque naquele momento a calmaria do vento ou o vento suave poupava-lhes o esforço de remar, Eram homens acostumados a andar no mar, eram homens fortes, mas ao mesmo tempo, eles percebiam também que quando as águas se agitavam demasiadamente, eles se sentiam pequenos, Eles se sentiam fragilizados. Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti o filme Titanic, eu tenho pavor de água, irmãos, porque eu não sei nadar. Então, eu tenho muito medo de água. Até em piscina, eu só fico ali até onde uma criança pode ficar. Passou dali, eu não fico, porque eu morro de medo de morrer afogada. E eu acho que eu não tenho nunca coragem de fazer cruzeiros, porque eu sempre vou lembrar dos filmes trágicos, das grandes tempestades no mar. Porque o barco ou o navio pode ser grande, pode ser forte como era o Titanic, mas se o mar ficar revolto, não há força da maquinaria, nem do ser humano, não há inteligência humana que consegue vencer o mar. E é nesse contexto, de terror, de espanto, como o mar se apresenta como um lugar complicado, um lugar onde fragiliza o ser humano,
é que os discípulos vivem essa experiência com Deus, né? O mar e a noite, duas expressões: o mar um lugar de risco, o mar um lugar de perigo, o mar um lugar onde o ser humano se sente fragilizado, e a noite que representa as trevas, momentos difíceis. Talvez Marco esteja narrando isso porque no seu contexto da sua época era um período hostil, difícil para a igreja, era um período perigoso, caótico, rodeado pelas forças que lutavam contra Deus, contra a felicidade do homem. A noite era um tempo de trevas, de falta de luz, né? E isso é sempre ligado com o sentimento de insegurança, de medo, de desânimo, de falta de perspectiva. O mar e a noite definem uma realidade de dificuldade, de hostilidade, um momento de incompreensão e de sombras. Muitas vezes, este é o cenário das nossas viagens. Muitas vezes, este é o cenário da nossa caminhada. Muitas vezes, essa situação de trevas, de medo, de insegurança, de incerteza, de pavor, é o que nós estamos vivendo. Muitos de nós já vivemos momentos assim, alguns de nós estamos vivendo momentos assim, e nós ainda viveremos, porque enquanto estivermos nesse mundo, nós estamos cercados pelos perigos desta vida. Então, lá no barco vão Jesus e os seus discípulos. E o barco aqui, irmãos, nós podemos simbolizar como essa comunidade de Jesus, como nós, igreja de Jesus, que navega pela história. E Jesus está no barco dessa história. Jesus está no barco, mas não é Jesus que dirige o barco, não é? Jesus estava lá dormindo. Quem conduz o barco são os seus discípulos. São os discípulos de Cristo. Nós, enquanto igreja, somos esse barco neste mundo revolto, que temos uma grande missão. E nessa grande missão enfrentamos muitos desafios. E um dos desafios era atravessar o mar e ir para uma terra onde havia pessoas que não criam como eles, pessoas consideradas pagãs, né? Ou seja, que criam em outros deuses, em outra forma de adoração, que não aceitavam o Deus, né, dos judeus, o nosso Senhor. Mas Jesus convida os seus discípulos para ir para esta outra banda. E sabe, irmãos, esse texto eu não escolhi aleatoriamente. Esse texto é um texto do nosso domingo litúrgico. E eu achei muito propício porque, como missionária da igreja, eu me sinto como uma resposta de Deus para esse barco chamado igreja, né? Ainda hoje pela tarde falamos que o Senhor nos chamou para sermos testemunhas na Judéia, em Samaria, né? Até os confins da terra. Eu sou um braço da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil em Portugal. O Claudinei é outro braço da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil em Portugal. Estamos trabalhando dentro do Brasil, nas nossas diversas regiões, nas diversas cidades, mas também, enquanto Igreja do Senhor, estamos indo além do mar, né, para anunciar o Evangelho do Senhor. Sintam-se felizes, irmãos. Sintam-se agraciados pelo Senhor. Por serem testemunhas aqui, né, em Brasília, por ser testemunhas no Brasil e por sermos testemunhas em Portugal. Porque quem está lá não é só a pastora Cacilene, é também a igreja que ora por ela, é a igreja que a sustenta, é a igreja que acompanha o seu trabalho, não é? É a igreja que ama. E no meu aniversário, agora no mês de abril, eu recebi tantas mensagens de vários irmãos, de várias comunidades que eu já pastoreei. E como isso fortalece, né, a nossa vida, a nossa caminhada, quando nós sentimos o amor dos irmãos e o cuidado dos irmãos através das suas orações.
Que coisa bonita saber, e eu sempre tenho notícias de que essa igreja ora constantemente pelo meu ministério em Portugal. E eu agradeço de todo o coração. Mas eu quero dizer, irmãos, que isso não é nada de extraordinário, porque foi para isso que nós fomos chamados. E essa é a missão da igreja, né? A igreja precisa pregar o evangelho, precisa ir até aqueles que não conhecem a Deus. Muitas pessoas têm recebido Jesus e têm tido esse encontro real com Jesus, estão frequentando as nossas igrejas em Portugal. E isso também é um pouquinho da igreja de Brasília, né? Isso também é um pouquinho das orações que tocam o coração daquelas pessoas tão secularizadas, tão distantes de Deus, tão voltadas para o humano e que de repente abrem os seus corações para ouvir a palavra do Senhor e se rendem ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, quando Marcos fala, né, de atravessar a outra banda do mar, quando Marcos fala e dá essa localização de que o povo, os discípulos do Senhor iam chegar em terras pagãs, Marcos também está nos convidando a imaginar que como homens e mulheres, servos e servas do Senhor Jesus Cristo, nós somos convidados a ir e a partilhar o evangelho da salvação, o evangelho que liberta, que transforma, que cura, que faz nova todas as coisas. Durante a travessia do mar, enquanto tudo estava calmo, talvez os discípulos nem estivessem lembrando de Jesus. Estava tudo calmo, tranquilo, não é? Só que de repente o mar se agita, as ondas gigantes começam a vir sobre o barco, a água começa a entrar no barco. E eu imagino aquela cena, irmãos, os discípulos tentando com balde, jogando água fora, né? E aquele desespero e cada vez ondas mais altas, mais fortes, vindo de encontro àquele barco. E de repente eles se lembraram, onde está Jesus? Jesus está lá embaixo, dormindo, com a sua cabeça no travesseiro, tranquilo. E eles se lembram de Jesus e eles clamam. Pastor Daniel começou falando sobre isso, né? Somos uma comunidade que clama, e eles clamam, Senhor, socorre-nos. Em outra tradução diz, salva-nos, porque nós estamos perecendo. A nossa vida corre risco. E é interessante, irmãos, eu penso que, será que Jesus não ouviu o barulho, o desespero dos discípulos na hora que aquelas ondas violentas estavam invadindo o barco? Certamente que Jesus ouviu, mas Jesus ainda continuou lá, calmo, sereno e tranquilo. Até que os discípulos se lembram, olha, Jesus está conosco, e se existe alguém que é capaz de nos salvar, é o Senhor Jesus. E daí eles clamam, Senhor, salva-nos, salva-nos. A ausência de Jesus na nossa vida nunca será realidade, irmãos. Nunca. Nunca pense que Jesus não está presente na sua vida e na sua caminhada. Nós podemos imaginar isso. A nossa pequena fé pode nos fazer pensar que o Senhor nos abandonou, mas o Senhor jamais nos abandona. Em nenhuma circunstância, por pior que seja, o Senhor se afasta de nós. Às vezes, cercados pelo conflito e pelo sofrimento, nós nos esquecemos da presença de Deus, mas Ele está sempre presente. E aquela calma de Jesus dentro do barco é também uma lição para as nossas vidas, para dizer que com Jesus nós temos segurança. Jesus está aqui para nos garantir a segurança. Os discípulos ficaram preocupados, mas o próprio Jesus nos garantiu na sua palavra que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor nunca nos abandona, nunca nos deixa. A tempestade, irmãos, simboliza a dificuldade, né? Talvez a tempestade significa um mundo que se opõe à missão dos discípulos.
E é provável que quando Marcos cita essa tempestade, ele esteja também fazendo alusão ao período que a igreja estava vivendo. Uma perseguição, de Nero sobre os cristãos de Roma, do qual muitos discípulos foram mortos, muitos que criam em Jesus. Talvez ele estivesse se referindo àquele momento difícil que a igreja estava vivendo. Mas também não é só para aquele tempo, é também para os nossos tempos, é para as nossas crises, é também para os momentos de perseguição que nós sofremos, pelos momentos de hostilidade em que os discípulos enfrentam ao longo do seu caminhar nessa história humana, até o fim dos tempos. Jesus responde ao apelo dos discípulos. Jesus chega com autoridade e manda que as ondas se acalmem e que o vento cesse. E naquele momento houve calmaria. Naquele momento a paz reinou. Naquele momento os discípulos sentiram. E eles ficaram tão admirados que eles disseram: quem é este que até os ventos e os mares obedecem? Quem é esse? Esse é o Senhor que curou a nossa irmã. Esse é o Jesus poderoso que curou a nossa irmã. Esse é o Jesus que caminha conosco, que caminha contigo, Olga. Independentemente dos seus sofrimentos, das suas lutas, Jesus está presente no seu caminhar. Ele é a sua força, Ele é a sua paz. E nada, irmãos e irmãs, pode nos tirar isso da mente. Nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhum desespero pode nos fazer esquecer da presença maravilhosa, transformadora, absoluta de Deus nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós titubeamos na fé porque nós estamos tão acostumados com essa teologia que é pregada, da prosperidade, de que nós não vamos sofrer, que nós vamos ordenar a Deus e as coisas vão acontecer. Nós estamos tão impregnados dessa teologia diabólica, que nós nos esquecemos que o próprio Senhor Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor não nos abandona, não nos deixa. A fúria do mar se acalmou, o vento cessou, e essa palavra domina. A palavra de Deus domina com autoridade soberana. E depois que o vento e o mar se acalmaram, Jesus se dirige aos seus discípulos e repreende-os pela sua falta de fé ou pela sua pequena fé. E Jesus diz: por que vocês estão tão assustados? Ainda não tendes fé? Depois do caminho que os discípulos já tinham feito com Jesus, eles deveriam saber que Jesus nunca está ausente. Nessa nossa caminhada, irmãos, há quantos anos estamos caminhando com o Senhor? Nós temos que ter na nossa mente que Jesus nunca está ausente. Ele sempre está conosco. Está, esteve e estará. Porque Jesus é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. É o Deus que nos ama. É o Deus que está no barco da nossa caminhada de fé. E o texto termina falando sobre o temor dos discípulos diante da autoridade e do poder de Jesus. Tanto que eles perguntam: quem é este? Ora, meus irmãos e irmãs, eles já tinham visto muitos milagres do Senhor. Eles já sabiam quem era Jesus. Mas eles se admiram, porque aquilo que os amedrontava, aquilo que possivelmente na sua mente iam lhes tirar a vida, que era aquela grande tempestade, bastou uma palavra de Jesus e tudo se fez calmaria. O temor entrou no coração dos seus discípulos. E temor aqui, irmãos, não apresenta um caráter de pânico, de desespero, de medo, mas é um misterioso poder de atração que se traduz em obediência,
em entrega, em confiança no Senhor. O temor que os discípulos sentiram era de saber que Jesus está presente. Então eu posso obedecer, eu posso confiar, eu posso descansar no Senhor, porque Ele está presente. Por isso, irmãos, que o Evangelho de hoje é rico, nos estimula, nos desafia, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, mesmo nos momentos em que nós pensamos, eu não consigo mais, Senhor, Jesus está presente. E há uma música de criança, né, que a gente cantava, eu como professora de crianças, na minha adolescência, que a gente cantava que se Jesus estiver no barco, está tudo bem. Se Jesus for o centro das nossas vidas, irmãos, tudo correrá bem. Mas veja bem, bem não na nossa perspectiva. Porque às vezes nem nós sabemos de fato o que nós queremos, não é verdade? Nem nós sabemos muito bem o que é bom para nós. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus está conosco para nos defender, para nos fortalecer, para nos orientar, para nos livrar, para fazer com que estejamos protegidos debaixo da sua poderosa mão. Jesus é esse Deus que está ao nosso lado, em cada metro do caminho, em cada momento, quer sejam momentos felizes ou tristes, momentos de paz ou de guerra, de crises e de medos, de alegrias e vitórias, Ele está presente. Ele vai à polpa do nosso barco, Ele está ao comando, no comando. E com Ele nós podemos viajar tranquilos. Ainda que o barco não pare de balançar nas ondas da vida. Ainda que a nossa vida seja difícil, o Senhor está presente. E Ele nos dará forças para servi-lo. Na minha viagem, Jesus está comigo. Na tua viagem, Jesus está contigo. Na nossa viagem, Jesus está conosco. Que possamos nos lembrar disso. Que possamos confiar nessa palavra de poder. Que possamos confiar nesse Deus maravilhoso que ouve e responde às nossas orações. E assim, irmãos, lá há um provérbio popular que diz que não há nem mal, nem bem que dure para sempre. Eu quero te dizer que a sua luta não vai durar para sempre. Chegará um dia em que Deus porá um ponto final na sua dor e no seu sofrimento. Por isso, tenha paciência, persevere, confie no Senhor. Mas não se esqueça que se a sua vida está um mar de rosas, não se esqueça que isso também um dia vai mudar. E quando vier as tempestades, lembre-se, o Senhor está presente. Essa, irmãos, é a grande lição que o texto nos diz. Jesus nos convida, como discípulos e discípulas do Senhor, a atravessar a margem, a pregar a mensagem do reino de Deus. E Jesus nos convida a obedecer, a confiar e a nos entregarmos nas suas mãos. Porque Ele é o Deus fiel que cuida de nós, que está presente e que nunca, jamais nos abandona. Que tenhamos esse temor, no sentido literal que os discípulos tiveram. Quem é este que até o vento e os mares lhe obedecem? Esse é Jesus que está presente no meu barco. Por isso eu posso obedecer, por isso eu posso confiar e por isso eu posso me entregar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude a colocar as nossas mentes, os nossos corações nas mãos do Senhor de tal maneira que não tenhamos medo de nos entregarmos a sua vontade, na sua presença, no seu reino e no seu serviço. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.
Glória a Deus pela palavra abençoadora da reverenda Cassilene nessa noite. E enquanto ouvia a sua palavra, estava lembrando, né? Que noite especial. Eu estou vendo aqui mais 4 motivos de gratidão a Deus, né, nessa noite aqui. Estou vendo aqui o nosso casal Cecília e Gabriel completou 1 ano de casado essa semana, né? Então, depois do culto, o casal receberá os convites aqui à porta da igreja. Vamos parabenizá-los, né, por esse momento tão especial, né? Também aniversário da nossa irmã Roseli, né? Quem esteve aqui mais cedo teve a oportunidade já de cumprimentá-la, de abraçá-la, mas aqueles que não o fizeram ainda vão ter chance depois do culto também de dar os parabéns e ainda comer um pedacinho do bolo que sobrou ali na mesa, né, do aniversário dela. Então, isso também é gratidão para nós. Também, assim, a própria mesa que nós temos hoje aqui, né, resultado do esforço comum, da contribuição de todos. Então a gente quer agradecer aqueles que puseram o seu nome na listinha, trouxeram, né, a sua prenda aqui, sua receita para abrilhantar a nossa mesa, aqueles que não puseram o nome na listinha também, pela sua presença, pela sua participação. Isso mostra o que é